E agora vamos bater papo com o elenco da peça Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, que fala de uma típica família inglesa que não discute os seus problemas do dia a dia. Qual o resultado disso? Confira agora aqui no Cine Cultura, peça Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei. Para dizer, no mínimo, nós éramos irresponsáveis. Eu sei de tudo isso, Jorge, mas mesmo assim, Jorge, Dona! eu sinto a sua falta! Será que eu, sozinha, transformei a minha única filha numa antissocial, solitária, obesa? Você é linda! Você é linda! Ah, sem dúvida, um equilíbrio nisso tudo. Hoje no Cine Cultura recebo um elenco muito querido do Cine Cultura, começando pelo nosso diretor Daniel Alvim. Bem-vindo ao Cine. Muito obrigado, eu que agradeço. Ele muda, né? Começa a gravar. Eu fico sério. Fica sério. Vocês não sabiam o que estava acontecendo antes, mas você fala pra queimar mesmo. É babado, né? Babado e confusão. Helena Ranaldi, Olá. Luciano Gatti, Leopoldo Pacheco. Olá. E o nome é Livies. chiquérrimo, Livies. Me sinto assim importado. Arrasou. Isso. Me sinto importado. Ela é juro irlandesa. mesmo. É irlandesa, é mesmo? É? Brincadeira. Não, aí vocês fazem, eu caio. Quase, Mas isso ela ainda, quase gente. virada Tá gel. quase, Noiva tá irlandesa. quase virando Tá irlandesa. quase. Gente, Quase. eles estão em cartaz aqui no Teatro Eva Hertz com a peça Se Existisse, Eu Ainda Não Encontraria. Se existe, eu ainda não Se encontrei. existe, eu não encontraria. Se existe, eu ainda Não encontrei. Não encontrei. Não encontrei. É muito Não mais encontrou. complexo do que você imagina. É. Se Por que, existe, eu ainda não Se encontrei. existe, eu ainda não encontrei o quê? Nossa. Ah, pense em alguma coisa. Tudo que Pensa, você gostaria de encontrou. encontrar e que você não encontrou. Você encontra aqui nesse espetáculo. Exato. Olha aí. É isso. Aqui você É encontra. isso mesmo. Um ET. Entendeu? É o que uma família nunca encontra, né? Você procura às vezes tanto numa família, eu não encontro, ou na nossa família a gente não encontra. É. Tem muito essa questão pegada de família. Daniel, fala desse trabalho, desse texto, antes de tudo, e esse elenco lindo, porque olha, é uma alegria ter um elenco desse, né? Não precisa fazer nada. Nem dirigir. Você só dá o sentido. Só dá o Entendeu? sentido. Eu imagino. Mas na verdade, assim, é o texto do Nick Payne, que é um dramaturgo inglês, esse é o primeiro texto dele, e a primeira montagem no Brasil. Ele tem outros espetáculos que foram recentemente montados aqui, quer dizer, um deles é o Constelações e depois o nosso. Então, ele não é muito conhecido aqui pelo Brasil, né, em termos de montagem. Então, a gente tem esse texto, a gente já estamos todos nós nessa batalha há alguns anos, há uns 3, 4, 5 anos. Olha, gente, teatro é isso. Quem vê o resultado em cena, eu imagino quanto tempo atrás tá acontecendo. E desde o início é essa formação, são esses, é o Léo, é a Liv, é o Gatti e a Helena, desde o início, né? Então a gente fica muito feliz de ter conseguido chegar aqui com esse espetáculo contemporâneo, com esse autor novo e que escreve de uma forma e para uma geração que eu acho que é fundamental para a gente pensar em termos de futuro, né? Que é tudo isso que a gente, essas dificuldades que a gente tem vivido no nosso país e pelo mundo afora aí. Eu acho que esse autor ele traz questões muito emblemáticas e importantes para nós, como bullying, como Alzheimer, como a incomunicabilidade, né? Dentro de uma sociedade que se comunica o tempo inteiro. É mais fácil responder pelo WhatsApp do que pessoalmente, né? Isso é muito, as pessoas vivem muito E isso. aí eu acho que a gente consegue, através desse texto, dessa montagem, desse espetáculo, falar sobre todas essas questões. É uma família, Daniel, você traz uma família. É uma família. O Léo faz o George, a Helena faz a Fiona, o Gatti faz o Terry, que é o irmão do George. E Nossa filha. e a Liv, que faz a Ana, também conhecida como Hannah. Mas na verdade é. Mas na verdade é Ana. Então esse tio, essa família, que aparentemente não uma família normal, como tantas outras, ela sofre da incomunicabilidade, sem mesmo perceber que ela está sofrendo da incomunicabilidade, porque eles não se comunicam, eles estão praticamente cegos dentro de toda a história. E aí chega o irmão mais novo do George, que vem iluminar
toda essa... Cara do céu. Só minha que- cara. Cara dele, o personagem. Só que o personagem não Tô completa achando uma que frase. E... E o grande lance dessa história é isso. São dois personagens que aparentemente fala, gente, eles não conseguem se comunicar. Um é meio gago, né? Quase não consegue. O outro não completa uma frase. E essa mulher que está em casa com uma filha que estuda na escola que ela dá aula e está sofrendo bullying, a mãe não consegue ver, o pai está preocupado com questões do planeta, e é melhor que eles falem um pouco. E agora, Helena, fala um pouco dessa mãe, que ao mesmo tempo é presente para ela, mas é distante da família, né? Eu acho que assim, o que mais me pega nesse espetáculo realmente é, como o Daniel falou, essa falta de comunicação. Mas essa comunicação não é nesse sentido de falar, de digitar, estar virtual, estar perto, não é isso. É um outro tipo de comunicação, sabe? É um olhar para dentro do outro ser que está ali do seu lado. Né? No caso, a gente está falando de uma família, de um pai, de uma mãe, de uma filha. Né? Então todos os problemas que estão de fato acontecendo, os problemas emocionais desses personagens, eles passam desapercebidos por todos eles. Só que são problemas muito importantes e muito genuínos, então é muito importante que chegue esse personagem aqui, que é o do Terry, que é um cara completamente maluco, politicamente incorreto, fala palavrão, bebe, não sei o que. Você olha e fala, nossa, é um doido. Mas não é. É o cara que consegue enxergar. É uma lição de todos, né? Consegue enxergar a Sensível. necessidade de cada um desses personagens de se encontrar de fato, de se comunicarem, de se olharem, de olharem para dentro deles mesmos, de olhar para dentro da filha, do marido. Então, eu acho assim, são questões tão sérias que acabam acontecendo nessa história, porque eles estão se perdendo. E eles podem se perder de fato. Então, esse aqui, ó... ele chega para organizar. Na verdade, ele faz esses personagens se encontrarem novamente. Então, é uma história, eu acho, muito bonita. Assim. E é uma verdade, gente, porque quem nunca viveu isso na sua família, você está do lado de uma pessoa... Você não olhou. Eu vivi isso por 18 anos com a minha mãe, porque eu tinha um comércio, ficava fora. Depois que eu fechei, que eu falei, gente, a minha mãe. Eu saía às 9 da manhã, chegava às 11 da noite, eu não sabia o que a minha mãe fazia. Daí que eu fui ver minha mãe nesses anos, o que acontecia dentro de casa. Nós que estão falando isso, gente, é uma coisa que nós vivemos, é uma realidade. Que a relação fica... A gente vicia, né, no tipo de relacionamento, uma relação que fica todo mundo cego, né? E Passa fica batido. operando da mesma forma, né? Às vezes você passa a vida assim. Passa a vida, É assim. assustador isso. Às vezes precisa vir alguém de fora, olhar de fora. Por isso que de repente tem um terapeuta, um psicólogo, né? Que você conta a tua história, ele olha de fora. Ou um Terry, né? Eu falo, Também, olha que né? no caso é o grande Terry. Eu queria falar do Terry. O Terry é o outsider. Ele gostaria de morar na Fradinho Coutinho. Não, na Augusta. Não, mas é uma coisa legal, falar da peça. Eu vou falar da peça, não vou falar do Terry. Ótimo. Fradinho e Coitinho, né? Coitinho. Vai, Coitinho. Não, é que o público se identifica rapidamente com as personagens, porque é uma família, todo mundo tem, igual você pensou na sua mãe, agora todo mundo se identifica. E a peça é muito divertida, né? Texto em inglês bom, que tem as pessoas do começo até metade da peça riem, ou mais da metade, é muito divertido. E daí chega uma hora que entra o momento da emoção, que daí entra, o papo fica sério. E aí? Vamos falar sobre isso de verdade? Daí você vai para um outro lado, que pega a parte afetiva das pessoas e as pessoas se emocionam muito. O que vocês pegam do público, gente? O que vocês sentiram já? Feedback do A gente público, tem um disso? retorno muito grande, bom. muito importante, porque eles falam justamente isso. Eles falam, nossa, como a gente sai emocionado, pensando sobre a peça, ficam pensando durante dias ainda sobre o que eles acabam de assistir. Porque é isso, acho que está falando do ser humano, né? Cada um aqui... Então a gente se reconhece ou reconhece alguém da família, ou já viveu alguma coisa parecida, e aí dá meio que um choque de realidade para algumas pessoas que falam assim, opa, será que eu tô fazendo isso? A sua personagem só sofre bullying. A minha personagem sofre bullying no colégio. No colégio, que hoje é um assunto que tá essa questão da estética. Eu que sou gordinho, falo, gente, você faz televisão, um gordinho. Falo, gente, o Jô também não é magrinho, não me comparando, mas
existe uma cobrança em cima de tudo, em torno de todos os professores, até na própria cobrança escola. estética. Exatamente. E eu acho que o adolescente ele é muito cruel exatamente por causa disso, porque se você não é igual a todos os outros, você é inferior. Então ele vai te zoar, ele vai te sacanear, ele vai te colocar pra baixo, Então é isso que é um pouco que ela sofre. E aí ela, em vez de chegar em casa e encontrar conforto, ela também se sente fora de casa. Ela se sente desconfortável naquela família onde ela acha que ela não pertence. E aí chega esse tio que também é um outsider, que ele é fora da sociedade, de um padrão social. De uma outra forma, mas e ele chega e ele olha pra ela e fala assim: qual foi? Qual é a tua? Por que você tá sempre mal dessa maneira? Claro que ninguém vai gostar de você, você tá sempre com essa atitude. E aí, só que ele é o único que cutuca ela, até ela falar. Então, ela é a primeira vez que ela se abre, é com ele. E tem uma identificação. E tem uma identificação, que você fala assim, Esse pô... silêncio é muito perigoso na adolescência. É muito, esconde porque coisas. ela vive com os demônios dentro dela e ninguém sabe. E na verdade eles estão tão ocupados que eles não conseguem saber. E o pai, que faz Leopoldo Pacheco, o George, onde está o pai nesse momento? O pai está preocupado com o planeta. Tá com Está salvando Tá salvando. os ursos polares e esquece literalmente O politicamente da correto todo família. mundo segue, até o próprio pai como a mãe, mas quando a gente vira pra dentro da família, como que fica, né, Leopoldo? Não, então, acho que o autor é um menino, ele escreveu esse texto com 25 anos, e ele trata de assuntos verdadeiramente muito profundos, né? A questão do planeta, o bullying, a incomunicabilidade. Então, você pegar um texto desse para lidar com o que a gente está vivendo hoje, e eu acho que felizmente a gente pode discutir bullying hoje, como a gente pode discutir todas as nossas diferenças e conviver bem com elas, né? Então, eu acho que é um texto que vem para complementar essa história, né, das diferenças, da gente conviver com as diferenças. E aceitar o partido político do seu vizinho, não é a só, sua opinião aceitar. Não é nem só aceitar, é conviver com elas, né? respeitar as diferenças, né? Eu acho que a gente está vivendo esse mundo, né? E é um assunto super importante hoje, Leopoldo. Acho mais do que não, estamos vivendo um momento muito sensível. Acho que sim, a gente está num momento de transição difícil, mas eu olho para eles, por exemplo, para o meu filho, para o seu filho, eles são pessoas que estão fazendo a diferença, porque eles têm uma praticidade com lidar com as coisas que a gente não teve. As coisas são mais fáceis de serem discutidas, as coisas são mais fáceis de serem resolvidas, né? Com essa geração que vem vindo atrás, né? Então eu acho que esse menino é dessa geração aí, o Nick Payne é dessa geração, ele tem essa clareza, ele tem essa vontade de discutir coisas e de esclarecer, né? E acho que esse texto vem muito para isso, assim. Então, assim, o retorno das pessoas para a gente é muito legal mesmo, elas se emocionam muito vendo. E acho que tem uma questão aqui também, que é um grande acerto, que é esse elenco, isso que eu ia falar agora, o elenco, em cena, e que pega esse texto e destrói. O diretor não é tudo aquilo. Não atrapalha, né? Eu tenho que falar então. E trabalhar com o Daniel, tinha trabalhado com o Daniel? Já tinha trabalhado? Como ator, né? A gente como ator. Essa questão do ator e diretor, ele tem um resultado diferente em cena, Daniel? Essa coisa de você saber trabalhar, você sendo ator, saber entender o limite do ator e você no papel de diretor, saber utilizar isso em favor do trabalho, é isso? Não sei explicar direito, Não. assim, porque a gente vai, nesse trabalho, por exemplo, você vai descobrindo junto, e aí chega uma hora, a peça ela começa a falar por ela, né? Lógico que a gente tem o Léo, a Helena, o Gatti e a Liv que entram, é isso que o Léo falou, né? Que é um mergulho, então tem um mergulho dos atores nessa história. Então o barco vai indo para a direita, vamos todos para a direita. Né? Vamos mas todos. um diretor, ator, faz toda a Faz diferença. Eu acho que o Dani, por ser ator, ele tem uma compreensão do outro lado E ele teve um que te cuidado ajuda a conduzir de uma forma que muitas vezes um encenador, só encenador, um cara que trabalha só como diretor, ele não tem, talvez, esse O espetáculo entendimento. não tem Faz recursos diferença. de pirotecnia, tem os móveis e a gente. Então acho que foi o Texto, Daniel foi texto, pode olhar. É um excelente texto, os o Dani atores e o trabalha, texto. E vamos aí. trabalho valorizando o texto e deixando os atores Que ótimo. da isso. melhor maneira possível, à vontade. E essa ali. sinergia de você a gente sente aqui, né? Olhando, é mais o espaço, você tá muito calmo, bem. Daniel, como sempre, cuidadoso, Muito carinhoso calmo também, né, É. Gente, você
Você assistiu o nosso espetáculo? Não. Vai assistir hoje? Hoje não, porém vou retornar para assistir. Então você mais está uma gravação. convidadíssimo. Tá. Em todos vocês Quem também. tem casa também, né, gente? Também. Convidadíssimo. Por favor. É. Por favor, todas as quintas e sextas, às 21 horas, aqui no Teatro Eva Hertz. Isso Aqui aí. em São Paulo. Até a primeira semana de maio. Isso. Convite feito? Venham, Convite super. feito. Venham, apareçam. Se existe, eu ainda não O encontrei. TR está esperando. Isso. Tá? Eu também não. Então, se existe, eu ainda não encontrei. Não, se existe, eu ainda não encontrei. Entendeu? Se existe, eu ainda não encontrei. Ele é um personagem confuso lógico, mesmo. é assim. É. Esse aí, Terry. É, isso aí. Dani, Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigada. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há 6 anos é top no mercado profissional. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Processo seletivo 2018 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme a sua vida. Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineira em Atibaia. O Restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao Restaurante Califórnia.